ver o nome da Madeleine Lacks envolvido com o gabinete do ódio é um negócio que simplesmente não desce pela garganta. Sabe por quê? Porque não faz o menor sentido. Procurei a Madá e pedi a ela para relembrar que história é, de onde é que nasce essa menção, porque ela ontem soltou uma nota no Twitter dizendo algo que é óbvio, a gente até disse isso aqui ontem no Despertador, que aquilo era uma frase solta de um deputado chamado Nereu Crispim, que eu sei lá quem é, nunca ouvi falar, e que tinha feito ali uma citação que não foi considerada pelo Alexandre de Moraes. Aparece o nome do Madeleine ali, mas ela não está citada pela decisão do ministro. O nome dela aparece numa frase, entre aspas, citada por esse Nereu. Agora, por que isso tudo? Então, o que eu fiz? Fui buscar a Madeleine para que ela possa explicar para a gente. E acabei me lembrando de um episódio que aconteceu aqui na TV Democracia. Tudo bom, Madá? Tudo bom, Fábio? Saudade Madá, de você. Era do gabinete do ódio. O que é isso? Fala sério. Olha, vou te falar. Para alguém que teve filho ameaçado de morte por essa gente, para alguém que ganhou 5 processos contra o pessoal do gabinete do ódio e tomou processo e assédio judicial deles por denunciar o gabinete do ódio, assim, Fábio, você avalia a minha surpresa ao ver aquela história, né? Sem pé nem cabeça. Aliás, não sei como é que seu nome foi parar no meio de tanto bolsonarista, vai, para não usar um adjetivo aqui mais pesado. Não, e sendo que eu processei essas pessoas. Eu mandei um WhatsApp para o deputado, ele me disse que não disse aquilo no depoimento. Mas, enfim, esse deputado, meses depois, ele deu um depoimento em março, um em maio, acho. Em novembro, esse deputado acusou o STF. Ele acusou o STF de, com esse inquérito das fake news, armar um golpe contra o Bolsonaro com a ajuda do Luciano Bivar. Então, assim, eu fui citada por uma pessoa que é capaz de dizer coisas dessas. É nesse contexto que eu fui citada. Eu não fui citada pelo ministro Alexandre. Quer dizer, é um mentiroso contumaz, um notório mentiroso contumaz, não sei por que pega seu nome, vai lá. Agora, vamos lembrar aqui do episódio da live de quinta, que era um dos programas que a Madá fazia aqui na TV Democracia, foi no dia que ela recebeu o Ângelo Coronel. Eu vou colocar para vocês aqui um trechinho, só para a gente relembrar o que foi que aconteceu, e em seguida eu volto aqui com a Madá. Olá, muito boa noite, Brasil, pontualmente, 8h13. Estamos aqui para a nossa live de quinta. Uma live de quinta nesse dia de quinta, né? Um dia em que, infelizmente, nós perdemos mais de 400 cidadãos brasileiros para o coronavírus e as nossas atenções estão voltadas para onde? Para os barracos de blogueirinha do nosso presidente da República, que hoje brigou com o Moro. Vamos começar dando boa noite, Fábio Panudo, está também na Central Técnica. Boa noite, Madeleine. Prazer estar com você todas as noites, todas as manhãs e também todas as tardes. O que é isso, cara? Começou! Agora tem já ri em grupo, né? Mas além de mim, que nessa edição estava ali no apoio técnico, como um pouco mais do que um figurante, veja só quem é que estava como convidado especial. O próprio deputado Nereu Crispim, que veio discutir com o senador Ângelo Coronel a CPI das fake news. Foi esse parlamentar que acusou a Madeleine Lacks de pertencer ao gabinete do ódio, apenas alguns dias depois de aparecer aqui na TV Democracia. Existe uma coisa, um argumento desse povo que fica xingando na internet, fazendo linchamentos virtuais, de que eles estão só contando piada, só brincando e que são só uns moleques na internet. E é por isso que eu gostaria que o deputado Nereu Crispim contasse para a gente a história, a interferência direta que eles podem ter na vida de uma família. Resolvi entrar naquela onda de muda Brasil, muda de verdade, e eu era o azarão, né? Acabei me elegendo deputado federal e via uma oportunidade realmente de ir para o Congresso Nacional e fazer a diferença. Mas, para minha surpresa, logo após a minha eleição, eu comecei a ser atacado por pessoas, inclusive do partido, do meu partido, colegas, né? E eu não entendia muito o que estava acontecendo, né? Mas, inclusive, tentaram caçar o meu mandato. E essas pessoas, eu comecei a entender que elas agiam de uma forma assimétrica
iguais, todas elas ao mesmo tempo e de uma maneira coordenada. Identifiquei que existia um núcleo mais ou menos operacional. E eu comecei a entender que eram páginas programadas para assassinar o meu caráter, assassinar, vamos dizer assim, nas mídias sociais, a reputação da minha família, a minha esposa. Todos os dias eles me chamavam de corno, chamavam a minha esposa de prostituta, ameaçavam meus filhos. E até então eu vim entender e fui atrás dessas pessoas, comecei a mapear essas páginas na internet, nas redes sociais, fui atrás delas, fiz ocorrências policiais, e aí está a grande jogada. Existe lei, sim, no Brasil para combater esse tipo de criminoso e criminosa, né? Entrei com as ações, fiz as ocorrências policiais e cheguei a deputados federais e a deputados estaduais que agiam dessa maneira criminosa. Só que, em função dessa suposta investigação que eu fiz, eu acabei entendendo que isso era algo maior, fazia parte de uma organização que se estendia para fora do Rio Grande do Sul, né? Isso aí eu tenho as provas, não tenho aqui medo de manifestar. Inclusive, esse final de semana fui ameaçado, vou dar nome aos dois, pelo seu Tomé, daquele movimento criminoso nas ruas. Ele e a deputada Carla Zambelli passaram o meu número do meu telefone para várias pessoas, sofri ameaça de morte, meus filhos, enfim. Depois desse programa, as declarações do próprio deputado acabaram ensejando ou dando argumentos para a abertura de um processo, que é esse mandado de segurança que você está vendo aí na tela, com pedido de liminar, assinado por quem? Bia Kicis, Bibo Nunes, Felipe Barros, Alessandra da Silva, Eliezer Girão, Aline Sloites, Carla Zambelli e Roberto Coelho da Mata Júnior, todos eles deputados federais e todos eles da bancada governista. Mas o mais curioso é isso aqui que você vai ver agora. Na página 17 do processo, leia só o que os advogados dessa turma maravilhosa escreveram. Como se não bastasse, o impetrado Ângelo Coronel, presidente da multicitada CPMI, em 23 de abril de 2020, participou de live veiculada no canal da jornalista Madeleine Laxco no YouTube, no programa denominado Live de Quinta, onde respondeu aos entrevistadores, entre aspas, Luciano Ayan, pseudônimo do colaborador do Movimento Brasil Livre, MBL, deputado Nereu Crispim, um dos indicados pela líder Joyce Hasselmann para substituir seus desafetos na comissão, Fábio Panunzio, este aqui que vos fala, segundo os advogados, o jornalista que bateu boca com o secretário de Comunicação Social do governo Bolsonaro, e Tiago Pavinato, colunista do caderno Estado da Arte do Estadão, também simpatizante do MBL, além da própria titular do canal. Segue o texto. Ressalte-se inicialmente que todos os citados participantes são notórios opositores dos princípios defendidos e praticados pelo governo de Jair Messias Bolsonaro, bem assim do próprio governo. E aí, Madá, o que aconteceu em função dessa entrevista? Essa entrevista, isso foi muito curioso, porque eu só fiquei sabendo disso quando saiu a decisão já. Essa live foi motivo para que quem é apontado no inquérito do STF como a parte política do gabinete do ódio, esses deputados, entrassem no Supremo querendo extinguir a CPI das fake news, porque a live que a gente havia feito era uma live de notórios inimigos do governo Bolsonaro. Isso foi no mesmo mês do depoimento desse deputado que foi citado. Ou seja, eu estava sendo processada pelo gabinete do ódio por uma live que a gente fez aqui denunciando esse tipo de operação. Você sabe que eu sempre fui contra. Eu fui uma das primeiras a denunciar isso. E assim, não estava na decisão do ministro Alexandre, porque o ministro Alexandre está analisando o inquérito inteiro, ele sabe que já se passaram 2 anos e que a própria pessoa que falou aquilo se desdisse depois, né? Se então, desdisse assim, depois. E você pega o nome de uma pessoa e fica arrastando pela internet para difamar essa pessoa, isso vira um jogo, as pessoas gostam muito disso, a gente vê que as pessoas têm muito prazer em dizer coisas absolutamente mentirosas e maldosas, mas dizendo que é por uma boa causa. A questão é que isso não tem nenhum lastro de verdade.
Não tem e não foi citado pelo ministro. Então, assim, as pessoas podem me odiar o quanto elas quiserem, aliás, elas podem me xingar o quanto elas quiserem, que eu não estou nem aí. Mas difamar é diferente. Inventar uma história dessa é muito grave. É muito grave, porque assim, eu estou há anos processando as pessoas que fazem parte desse tipo de esquema. E eles sabem disso. E aí, assim, bem quando os processos frutificam e essas pessoas são responsabilizadas, de repente fazem uma brincadeira dessa com o meu nome. Isso aí não tem o menor cabimento, né, Fábio? Eu nunca, nem conheci os pais dos empresários. Esses empresários que eles falam, eu nem conheço. Não estou no grupo deles, nunca falei com nenhum deles. Então, assim, é uma brincadeira, né, de mau gosto. Mas, enfim, é a vida na era da internet. Em um minuto você inventa uma mentira sobre uma pessoa, você distorce um pouco daqui, distorce um pouco dali, faz aquele ataque, junta um monte de gente, e depois a pessoa que se vire para ir repor a própria credibilidade, né?